Olá, pessoal. Vamos dando continuidade na semana da pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética. Ontem eu abordei com vocês o tema suplementos alimentares e hipertrofia. A aula de ontem ficou gravada aqui no meu feed. Para quem perdeu, vai lá depois com calma e assiste para não ficar perdido, né, com relação aqui à continuidade das nossas aulas. Hoje nós teremos aqui uma aula sobre musculação e hipertrofia. Afinal de contas, se nós não tivermos uma boa base de treino, não vai adiantar muito termos um ótimo conhecimento em suplementação, em estratégias nutricionais e assim por diante. Então, me veio essa ideia de realmente trazermos aqui esse tema, né, de treinamento na semana de lives e aulas relacionadas à nutrição em si, porque se não tivermos um bom conhecimento sobre treinamento, nós não conseguimos, né, como nutricionistas, como nutrólogos, estarmos elaborando um planejamento alimentar de acordo com o planejamento de treino. E para isso, hoje nós temos um convidado mais do que especial, que é o nosso Valdemar Guimarães. E para mim é muito mais do que um convidado especial, é simplesmente o meu mestre. É a pessoa pela qual basicamente me tornei nutricionista. Eu posso até, nessa introduçãozinha, enquanto vocês vão entrando, contar como eu conheci o professor Valdemar. Eu tinha 15 anos de idade e morava na cidade de Londrina, no interior do Paraná, quando o professor Valdemar ministrou uma palestra nessa academia que eu treinava, a academia chamada Atenas. Ela não existe mais, na época era uma academia muito popular entre aqueles que levavam treinamento de musculação a sério. E o professor palestrou nessa academia e eu, no meio dos profissionais, né, de educação física da época, eu estando ali no colegial, sei lá, primeiro ano do segundo grau, eu lá no meio da galera aprendendo sobre treinamento. O professor não está conseguindo entrar, deixa eu ver aqui. Opa, aceitar. Foi, entrou, seja bem-vindo, Val. Boa noite, pessoal. E Val, eu estou aqui contando nessa abertura como que eu lhe conheci. Você, depois de alguns anos, notou a minha existência. Mas eu te conheci quando eu tinha 15 anos, naquela palestra na Academia Atenas, em Londrina, quando você ainda morava na Inglaterra. Sim. E naquela palestra foi incrível, porque na época eu treinava 6 vezes por semana, durante 2 horas, às vezes 3 horas na academia. Daí você chegou e disse, pessoal, esse volume de treino que vocês realizam aqui no Brasil não é dos melhores com relação aqui a ganho de massa e tal. E a partir daquele dia eu passei a treinar 4 vezes por semana, 50 minutos ali no máximo, e assim como aqueles presentes ali no dia, comecei a ter um ganho de massa muscular até então que eu não imaginava que eu poderia ter de uma forma até tão rápida, treinando muito menos, né, Val? Só fazendo essa introdução da época. Mas até aproveitando, Val, é importante eu falar isso também, muita gente que não sabe da nossa história. Olha o Paulinho aí. Beijão, Paulinho. Ó, Paulo Musi aí na área. Fala, Paulinho. E muita gente não sabe até dessa história o quanto que você é importante para a minha carreira. E naquele dia, você abordou uma palestra sobre treinamento e quando chegou no momento de falar sobre nutrição, eu lembro como se fosse hoje. Você disse, eu não sou nutricionista, mas no Brasil nós não temos profissionais de nutrição que trabalham com a visão realmente de uma musculação levada a séria, com fisiculturistas. E eu me identifiquei ali, caramba, esse cara pode ser eu. Entra aí, Paulinho. Vem para cá, Paulinho. Aceitei o Paulinho aqui. Vamos ver se ele vai caber aqui, no tamanho dele. Talvez não caiba. Ah, ó, quem tá aí. Agora sim, hein? Ah, que gostoso. Tava falando com a Beta Ô, agorinha, Paulinho. Eu gostei Coincidência. muito, eu gostei muito desse corte de cabelo do Paulo. Ele fez um transplante capilar para ficar careca. Não entendi. Olha, se você fez isso, você fez a coisa certa.
É uma preocupação a menos e uma praticidade a mais. Olha, É, no professor, mínimo, algo muito inteligente a se fazer. eu Afinal de diria que contas, né? simplificou o banco. Quem necessita de uma cabeça cheia de cabelo? Inclusive, nessa palestra, em 1995, o Valdemar era cabeludo. De tanto Eu tinha tempo que uma, eu faz. tinha uma bela gadelha, na verdade. Uma E bela olha só, gadeira. e olha que legal, que duas pessoas que basicamente aqui são dois divisores de água na minha carreira. Primeiro, meu grande mentor, meu grande mestre, que eu me tornei nutricionista para trabalhar com ele um dia, e aquele que no meio da minha carreira me abriu as portas aqui em São Paulo, e a gente juntos ali te inaugurou até uma nova fase nessa área, né, Paulinho? Que antes era o treinador e nutricionista. Com você veio o médico, treinador e nutricionista, né? Trazendo e como fazendo, sendo uma inspiração para inúmeros outros milhares de médicos que hoje trabalham, né? Assim como você com o O, esporte. o Rodolfo, é interessante salientar que lá nas décadas anteriores, até a década de 80, ou mesmo até o início da década de 90, não existia nutricionista e nem médico do esporte que pudesse colaborar no treinamento, na prescrição e no controle de atletas, não só do fisiculturismo, porque era uma coisa muito pequena, hoje que se tornou algo muito maior, mas de qualquer outro esporte. A dificuldade era muito grande. Então, nós reservávamos a responsabilidade de abraçar todas estas áreas. E eu fiquei muito feliz quando você se formou e eu peguei aquele pacote de conhecimentos que eu tinha naquela época e joguei na sua mão. E eu disse, faça esse trabalho. E eu coloquei esse menino numa fogueira desgraçada. Um dos primeiros trabalhos que eu dei para ele, eu já tinha feito toda a periodização, eu já tinha feito a parte nutricional, inclusive, de nada mais, nada menos do que Vanderlei Silva, que era o astro no Pride no Japão. Eu disse para ele, melhore esse trabalho. E ele dedicadamente abrilhantou aquilo que eu tinha feito às duras custas. Não demorou muito a começarem a aparecer os médicos do esporte, os médicos dedicados aos controles dos exames, a prescrição de substâncias farmacológicas de uma forma mais técnica. E eu lembro muito bem de quando você encontrou o Paulo Musi e veio surpreso falando a respeito dele. Finalmente achei Ele um. também era um garoto, né? Formado não há muito tempo, mas, antes de mais nada, muito inteligente e perspicaz. Eu falei, é isso que nós precisamos no Brasil. Eu não sei se eu estou me adiantando, se eu estou colocando o carro na frente dos bois, mas eu acho que o Paulo Musi ele pode ser considerado como também um pioneiro nesta área no Brasil. É lógico, antes de Rodolfo Pérez, houveram outros, antes do Valdemar Guimarães, dentro daquela área não tinha ninguém mesmo, e foda-se. Né? Agora, o Paulo Musi, já existiam algumas pessoas, alguns médicos, mas eu acho que quem trouxe notoriedade a esta área foi esse careca que aqui está. Estou enganado, Paulo? Não, concordo, hein? Olha, o que eu posso contar para vocês e que eu tenho um imenso carinho, que é uma história para contar em live, assim, em dia frio, foi uma certa viagem no ano de 2009, quando juntos estávamos num carro, saindo de Las Vegas para Los Angeles, onde treinamos na Gold's Gym, sob tutela do nosso maestro Valdemar Guimarães. Essa história é muito boa, hein, Vavá? É verdade. Mas veja só, Paulinho, ali nós já estávamos no novo milênio. Já tínhamos Fato. passado do ano 2000. Tá? Antes disso, eu acredito que lá no milênio passado, alguma coisa em termos de alicerce foi construída. E nós necessitamos realmente da presença, do dinamismo
e da inteligência de pessoas que pudessem deflagrar um conjunto de ideias que atendesse ao interesse de outros profissionais que viessem a compor um grupo de pessoas, de profissionais dentro da nutrição, dentro da medicina, capaz de dar luz no fundo de um túnel bastante escuro. E vocês dois, eu tenho muito orgulho de vocês dois, porque vocês fazem parte desta luz guia. Tanto é verdade, senhor Paulinho, que ontem mesmo, uma grande amiga minha, a futura doutora Sheila Talgatti, ela está se formando em medicina agora, ela fazia nutrição. Eu dei um empurrãozinho, minha filha vai lá e faça medicina. E a Sheila me perguntou qual é o segredo do sucesso do Paulo Musi. Ah, olha. É verdade, ontem. Eu falei com ela hoje, acredita também? Ela observando. Está no Rio de Janeiro. A Sheila, você chegou a conhecer a Sheila? Eu falei com ela hoje. Ah, você falou com a Sheila? Falei com ela hoje, coincidência. Então, ela estava em dúvida de qual especialidade que ela deveria seguir dentro da medicina. Se a medicina do esporte seria uma boa opção para ela. E eu disse para ela, mais ou menos nessas palavras, o Paulo Musi, ele reserva em sua capacidade o conhecimento, a inteligência e algo que lhe dá muita notoriedade. Muito embora isso possa ser enxergado de uma forma pecaminosa por parte de algumas mentes pouco ilustradas. É a aparência do Paulo Musi. Ele fez por onde? É evidente que as suas teorias, que as suas práticas são demonstradas e foram demonstradas no próprio corpo. E ponto. Não é? Porque é lógico, tem pessoas que estudam muito, mas não conhecem na prática como isto funciona para mudar o corpo e a mente das pessoas. E é por isso que você é uma autoridade naquilo que faz. O Rodolfo Pérez, que aqui em cima está, eu disse para ele, há décadas atrás, o tempo passa, eu falei, Rodolfo, se você quiser ser um bodybuilder competitivo, pela genética que você apresenta, e a gente observa essa genética sem mesmo ter a obrigação de fazer medidas, porque eu posso utilizar medidas e colocar o somatotipo dele em um somatotipograma e fazer um cálculo espacial baseado em regressão matemática e verificar se o tipo físico dele é similar ou não ao tipo físico de um grande campeão. Mas você pode simplesmente verificar os ventres musculares e o diâmetro dos biepicôndilos ósseos para observar que o cara tem total possibilidade de ser um campeão de bodybuilding. E ele ouviu isso de mim. Porém, ele, muito estudioso, ele resolveu não se tornar atleta. E provavelmente, se estivesse se encarnado em ser um grande atleta, o que muito provavelmente seria, ele não estaria aqui dando aulas e transferindo o seu conhecimento, hoje já de décadas, trabalhando e treinando ao largo de grandes atletas profissionais de várias modalidades, ele não estaria aqui difundindo o seu conhecimento. O Paulo Musi arriscou-se a subir no palco, reservou uma época para isto, quis ter essa experiência. Eu também subi num palco e competi, mas se ele tivesse se dedicado ao bodybuilding, ele não estaria aqui falando com milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo ou ouvindo. Então, existem opções de opções. Nos dias de hoje, eu acho
se você é um jovem profissional, se você está estudando, se você está fazendo os cursos com o Rodolfo Pérez, e hoje é um cabedal enorme de possibilidades de conhecimento, de cursos, seja lá qual for a sua área, na medicina, na nutrição ou no treinamento físico, você, de repente, pode experimentar o caminho das pedras, ir lá e se preparar e competir. Mas não é uma necessidade sine qua non. Agora, no mínimo, meu velho, você tem que ter feito algo por você mesmo. Se você nunca fez nada por você mesmo, e digo, voltando ao caso da Sheila, ela já fez algo por ela mesma. Ela foi bem gordinha, ela foi anoréxica, contumaz, e conseguiu construir um físico. Na época eu a ajudei bastante, um físico expressivo. Então ela passou pelo caminho das pedras. E hoje mesmo, se essa menina resolver se preparar e competir, ela consegue. Então, esse somatório de experiências é muito importante para que o profissional eventualmente tenha notoriedade naquilo que faz. Somado, não sejamos ingênuos, a possibilidade de lidar bem com os canais da internet. O que acontece? O Paulo, o Rodolfo, são muito bem assessorados nessa parte de redes sociais. Agora, o que nós vemos muito por aí são pessoas que se mexem muito bem nas redes sociais, mas não sabem bosta nenhuma do mundo da realidade do treinamento e só ficam... É aquela história que eu sempre ouvi, né? Come presunto e arrota caviar. Tá cheio disso por aí. Ô Paulinho, deixa eu... Próximo, né? Só que eu não quero interromper, eu estava assistindo, mas eu antes gosto... de você ir embora, deixa eu fazer uma pergunta para você do tema de hoje. Até eu ouvi estava vendo hoje, inclusive, uma live sua com o Cariani, né, um podcast, onde você resumia a hipertrofia. Aproveita, Paulinho, antes de você ir embora, aproveitando o nosso tema de hoje. Pilares aqui da hipertrofia. Oi, peraí, pergunta de novo, Falhou. que aqui deu uma... Opa, Paulinho, câmbio. O Paulinho está se esvaindo. Vamos ver se volta. Oh. Paulinho. Acho que ele caiu. Vamos ver se daqui a pouco ele volta. Mas, Val, enquanto isso, aproveitando aqui o nosso tema, né, da semana, hipertrofia. Valdemar Guimarães, uma pergunta muito vasta, muito ampla, mas para você fazer uma abordagem para a gente. Melhor treino para hipertrofia, existe isso? O que você responderia quando te fazem uma pergunta como essa? Infelizmente, algumas pessoas ainda estão em busca de uma fórmula mágica. Algo que equacione de uma maneira muito simples aquilo que seria o melhor para ela. Você não vai encontrar essa fórmula que se adeque a todas as pessoas através da manipulação, por exemplo, de um aplicativo. Porque, antes de mais nada, a individualidade, a sua identidade genética, possui diversas variantes, ainda impossíveis de serem precisamente delimitadas pela genética, ou seja lá por que ciência for. Qualquer tentativa de se equalizar isto, baseado em algum estudo dito científico, será falha. É por isso que, Rodolfo, que a nossa profissão de treinadores e a própria profissão do nutricionista é uma profissão que dificilmente
será substituída por um robô ou por um aplicativo de fácil manuseio. Outras profissões são facilmente mecanizadas, não é mesmo? Elas entram num processo de mecanização muito fácil e estão fadadas a acabar. Como, por exemplo, motoristas de táxi, porque os próprios automóveis estão adquirindo o quê? Autonomia, não é mesmo? Assim sendo, o fator humano da percepção subjetiva é de extrema importância para que a gente possa equalizar da melhor maneira possível algo de extrema variabilidade, porque nós não somos máquinas, nós também não somos puramente um espírito, nós somos uma fusão de mente e corpo, ou, se você preferir, de espírito e corpo. Seja lá como você quiser delimitar isso. Você pode chamar o seu espírito também de consciência ou mesmo de autoconsciência. A síntese disso é que nos perfaz. Cada dia é um dia, cada treino é um treino. Nós somos submetidos aos fatores climáticos, aos fatores emocionais, nós somos submetidos a variabilidades daquele dia, no que se refere ao sono que você teve, às refeições que você fez. Assim sendo, pensar em um único treinamento como sendo o ideal é, no mínimo, uma simplificação absurda. Porém, você deve procurar algum tipo de caminho, ou seja, um método ou uma metodologia onde você torna os elementos intervenientes no treino, que são o somatório das técnicas, mais favoráveis, observando o quê? Principalmente quem já trilhou o caminho das pedras, porque não há necessidade de você ficar batendo a cabeça na parede o tempo inteiro. Não há necessidade de reinventar a roda. Assim sendo, eu acho que eu, o Paulinho e você, Guinho, nós somos o quê? Catalisadores. Nós somos uma forma, podemos dizer até um oráculo, haja visto o somatório das experiências, para que auxiliemos, então, as pessoas a encurtar o caminho da tentativa e do erro através do quê? Da experiência. Quantos atletas o professor Valdemar já treinou? Quantos pacientes que o Paulinho já atendeu na clínica dele e pôde observar, estudar, reestudar os resultados? Você, quantas pessoas já não passaram pelo seu consultório e você já não acompanhou no progresso dos seus programas nutricionais? Quanto mais informação, quanto mais for o cabedal de clientes que você desenvolveu ao longo do tempo, desde que tenha um caráter observativo e a capacidade de sintetizar e, às vezes, mudar de ideia e refazê-la, melhor será você, os seus resultados enquanto profissional. Paulinho, aproveitar você aqui. Hipertrofia, fala um pouquinho para a gente sobre hipertrofia, Paulinho, na sua visão como médico, todas as milhares de especializações que você tem. Eu tenho que falar de vocês dois, né? Quando o Vavá ele falou sobre pioneiro, né? Eu gosto de falar sobre dado, né? E eu te conheci antes de 2010. Em 2009 a gente fez essa viagem para assistir o Messias. Em 2007. Pois é, e olha que curioso, a gente se conheceu em 2007 e você era o único nutricionista que eu conhecia, Rodolfo, que falava sobre dieta hiperproteica. E a gente tinha um trabalho que a gente olhava do Stuart Phillips, que nós somos admiradores, acompanhamos o trabalho, que é um dos grandes pesquisadores do mundo, se não for o cara que mais publica, né, nessa área de proteína, né? Então, em 2003, ele publicou um trabalho falando que se você tivesse mais de 15% do VET, do volume energético total em proteína, você podia ter problema de saúde, né? E eu imagino que foi a quantidade de
dor de cabeça e dificuldade que você passou, porque você já era um advogado da dieta hiperproteica. E só em 2007 que foi sair um trabalho de um australiano, Shane Bisborough, falando que para os caras que faziam, né, exercício resistido, exercício de fortalecimento, né, que fazia sentido a gente usar até 2,5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, o que fazia com que essa quantidade referente ao volume energético total ela fosse aumentada. Então, eu vejo pioneirismo nisso. Então, quando o Vavá ele fala do que é a experiência clínica, do que é o acompanhamento clínico, eu lembro de você atendendo, de você me explicando, olha, proteína é assim, proteína é assado, é de outro jeito, né? E levando porrada, porque publicação até então, né, falava isso contra a gente. Vavá, o que eu vou falar de você? Né? Você trouxe para a gente o que era a perspectiva do treinamento para hipertrofia, o treinamento de um bodybuilder, né? E demorou, talvez, da época que você fez seus primeiros livros, que você dava os seus cursos, né? Aí sim, décadas, 20 anos, talvez, eu diria até mais, porque se a gente está falando 20 anos, a gente está falando dos anos 2000. E você foi realmente um pioneiro nisso, né? Mas que demorou até pelo menos 2011, 2012, né? Para o Brad Schoenfeld fazer uma publicação, né, junto com o Brad Contreras, e falando do que era a pirâmide do estímulo, que era carga, inflamação e dano. E que você, naquilo que era a tua visão e que você tinha conseguido transformar numa forma de reprodutível de treinamento daquilo que você tinha vivenciado na sua carreira, na época que você treinou com Dorian Yates, que você teve essa história de vida, né? Você trouxe para a gente e falou, olha, você tem que treinar até o teu músculo atingir a falha dele, que você consiga, né, fazer um esforço que seja um esforço válido, né? Porque a gente vê as pessoas nas academias fazendo os esforços convenientes, né? Então, onde está esse pioneirismo de vocês agora? Está na quantidade de informação que vocês se dedicam a passar todos os dias, naquilo que vocês fazem, das pessoas que vocês cuidam, que vocês preparam, e que eu vejo que a hipertrofia ela é um alvo muito delicado, né? E que envolve de forma síncrona e absolutamente necessária o que é a intensidade do treino com suas prioridades, execução, carga, repetição e variação, e nutrição, que é com a distribuição ao longo do dia, com a proporção de macronutrientes e com, né, o direcionamento para aquilo, né? Sem isso, a hipertrofia ela é muito difícil, ou talvez ela seja tão demorada, porque a eficiência do trabalho é tão pequena, que seja muito difícil de ser encontrada, né? A vida nossa no dia a dia ela já é cheia de adversidades, né? A gente dorme mal, nem sempre a gente consegue ter o descanso necessário, o treinamento nem sempre a gente tem a oportunidade de ter um treinador, a dieta, muita gente ainda não tem a condição, a iluminação de buscar um nutricionista, que seja um cara especialista ou com, né, tino para nutrição esportiva e conseguir resolver aquele problema, mas que as pessoas saibam que a hipertrofia ela não é uma ciência do exagero, né? As pessoas que exageram, elas têm um destino, né? Ou elas fracassam porque nada está equilibrado, ou elas atingem sucessos parciais. E quando o Vavá ele fala dessas pessoas que às vezes se empolgam em praticar algumas ideias, né, a gente fala da maioria das pessoas que têm sucessos parciais, né? Então, você ganhar 20 quilos de peso, isso não é te tornar um bodybuilder, né? Você conseguir perder 20 quilos de peso, isso não é te tornar um bodybuilder ou um atleta fitness, né? Significa que você mudou a sua massa corporal pura e simplesmente. A hipertrofia é tão somente a precisão do vislumbre da qualidade total. Quando você olha pele fina, músculo cheio e pessoa saudável. Eu acho que é isso que eu tenho para te falar. E para daqui publicamente falar o carinho que eu tenho por vocês, a gratidão que eu tenho por vocês, porque nesse time aqui eu sou o caçula, né? E que Nem vem que vocês... você é mais velho 2 anos. Mas Você é meu irmão mais área velho. nessa área você é veterano, meu caro. Lide com isso, Hugo de Leon. Bom, ô Val,
Val, o Paulinho estava na equipe que me operou, né, recentemente. Ele colocou no hospital, que meu nome era Hugo. Hospital inteiro atrás do Hugo de Leon. Ele colocou lá na minha, sei lá É onde. Lá, só ele eu acordei e com a o minha pulseira Marco escrito Canela. Hugo. E o Marco Canela. Eu dei a ele o apelido de Huguinho. De Huguinho, para ficar Fui mais promovido carinhoso até para Hugo de nós, ele é Leon. o Guinho. Aí o Marco Canela, uma figura hilária, né? E arroz de festa de todos os campeonatos ao redor do mundo, ele, como eu chamava ele de Guinho, de Huguinho, achava que o nome do Rodolfo era Hugo. E até hoje ele chama você de Hugo. Até hoje. E o Paulo também pegou essa. Não, essa história, se o Rodolfo não for contar, eu conto. Olha só, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele me liga e fala assim, pô, trocaram meu nome. Aí ele me manda uma Isso eu foto da estava no pulseira. hospital. Rodolfo internado no hospital, ele ia ser operado 7 da manhã do outro dia, tá? Eu ligo pro Rodolfo, e aí, como é que você tá? O Hugo. E aí ele, tô chateado porque trocaram meu nome. Mandou uma foto, ele com a pulseirinha assim com o nome dele, Rodolfo Antero de Noronha Pérez, né? Aí eu falei, peraí. Eu liguei pra Mirtz, que é a relação pública do hospital. Eu falei, Mirtz, o que você fez, Mirtz? Doutor Paulo, o que eu fiz? Mirtz, o que você fez, Mirtz? Pelo amor de Deus, doutor Paulo, o que eu fiz? Eu falei assim, Mirtz, o doutor Rodolfo, ele tem nome social. E o nome dele é Hugo de Leon. Ele é uma pessoa Hugo de Leon. conhecida, Hugo de Leon, fui promovido. muito conhecida, tá? Ele é uma pessoa que preza pelo nome dele, e isso é uma coisa imperdoável. Pelo amor de Deus, doutor Paulo, eu vou consertar isso já. A Mirtz ligou na enfermaria, fez trocar a pulseira do Rodolfo na madrugada. E é verdade. De manhã chega a enfermagem para acordar o Rodolfo, preparar ele para a cirurgia, e nisso está o Rodolfo e a irmã dele no quarto, né? E aí entra a enfermeira, bom dia, seu Hugo! Aí nisso, o Rodolfo, que não é bobo, já entendeu o que aconteceu. E ele foi de Hugo, sendo chamado de Hugo, até o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, ele para ser operado... orgulhoso, né? Agora minha perguntar arte, para essa eu galera adorei. quem foi Hugo de Leon, né? É uma resposta que vale ouro. É verdade. Eu não faço ideia. Eu sei que, assim, o Rodolfo deitado para ser anestesiado, ele já amarradinho na cama, e a gente rachando de rir, né? Quem sabia da história, eu contei pro cirurgião principal, Demange, né? Contei pro Zé Carlos, que estava lá com a gente, né? E a gente esperando, vendo todo mundo ele chamar de Hugo. O circulante, o anestesista, até o tio do táxi estava chamando ele de seu Hugo, né? E aí chega o Demange, e o Demange é sério, ele é um cara sério, ele não brinca. Ele, olha, eu sinto muito pelo que fizeram com você. Isso foi um erro imperdoável da minha equipe. Nunca mais o senhor vai ter o seu nome trocado, o seu Hugo. O Rodolfo já estava mais ou menos zureta de pré-anestésico já. Começou a rir. Aí disso ele dormiu e a gente operou ele, foi tudo de bom. E aí, fica a história, né? Que eu acho que depois, eu acho que ele conseguiu relaxar e assim, né? Tudo faz parte daquilo que a gente vai fazer, né? E aí ele te conta o que foi, conta pra gente como é que foi o outro lado. Para mim foi divertidíssimo trocar o nome dele no hospital. Foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Para mim, Paulinho, né, foi um momento muito especial a cirurgia. Eu já aprendi na vida a ver sempre, né, o lado bom das coisas, por mais que foi um acidente, tive que passar por um procedimento cirúrgico, mas eu tá ali na maquinha para ser operado, você ali do meu lado, né, o doutor José Carlos, que, poxa, né, nem é a especialidade dele, ele fez questão de estar ali junto, né, aquela sensação, né, acompanhando ali o doutor Marco Demange, foi assim, aquele sentimento de estava em casa, né, estava em família, ali num momento tão difícil, por isso que foi tão fácil. Até o Valdemar falou hoje comigo, né? Pô, Rodolfo, você levou até na brincadeira essa lesão, mas, poxa, com todo esse suporte, né, de tantos amigos assim ao meu redor, realmente foi uma brincadeira, está sendo uma brincadeira essa reabilitação. Eu gostaria de ressaltar essa experiência do Rodolfo. Eu acredito que na prática médica, o Paulo já deve ter se deparado com muitas pessoas que sofrem um acidente, sofrem um percalço inesperado, e entram em profunda depressão. Eu não vou poder dizer o nome, mas nesse momento
tem alguém hospitalizado e em profunda depressão, tá? Depois eu comento aí em particular. Em profunda depressão, um problema sério. O que acontece? Eu acho que a maturidade, eu acredito que quanto mais ilustrada a pessoa for, e, por exemplo, o Paulo também esteve acamado, teve uma lesão, foi no bíceps, né, Paulo? Foi. E também sofreu por um tempo em que ele não podia treinar. Né? Então, as pessoas se sentem ou podem se sentir em um processo depressivo, como se a vida tivesse perdido sentido para elas, porque elas não podem treinar, simplesmente porque depositaram todas as suas moedinhas em um só saquinho e não depositaram em outros valores da vida. Quando a pessoa deposita em outros destinos os seus esforços, quando de repente um deles passa a ser, por um certo tempo, ou terminantemente impraticável, a pessoa terá outras formas de buscar a felicidade. Porque nós buscamos a felicidade. Quando você tem um conhecimento, quando você tem apreço à leitura, à cultura ou a outros hobbies, você terá a capacidade de se verter e aproveitar o tempo onde, por exemplo, você não poderá estar treinando para se aprofundar em outras coisas, para estudar, para pegar os seus livros de medicina, os livros de nutrição, os livros de fisiologia. Aproveite o tempo para ocupar a mente com coisas produtivas. Eu estava elogiando realmente o Rodolfo numa conversa com o Dr. Marco Aurélio, ressaltando a forma positiva e a alegria e até o aspecto cômico com que você levou ou vem levando a sua recuperação. E essa não é a primeira. É o segundo percalço pelo qual você passa. E eu vi você passando por esses percalços de uma forma muito positiva, com uma mente muito positiva. Otimista, é lógico, estava na mão da melhor equipe. Mas o otimismo e a forma com que você vem usando o seu tempo para aplicar na sua recuperação, o tempo que você vem utilizando, enquanto não pode treinar na forma que você gostaria de treinar, se dedicando a outras facetas do seu cotidiano. Então, isso é muito importante. Esta coisa mental é o que falta muito em uma juventude monofocal, que não enxerga mais nada, a não ser, muitas vezes, uma obsessão por uma determinada conquista, sem abrir a mente para o espectro maior. E o que é pior, são pessoas terceirizando as suas responsabilidades. Eles colocam tudo na mão de outras pessoas. Eles terceirizam tudo. Tudo é na mão de outras pessoas. Eu acho que o maior trabalho que nós temos, nós três aqui, é dar instrumentos para que as pessoas tenham, antes de mais nada, autonomia. Porque num estado que nós vivemos, paternalista, com uma tendência, posso dizer claramente, socialista, a função principal é tornar o indivíduo escravo do próprio Estado. E isso a gente acaba observando em todos os lugares, inclusive dentro da academia. O rapazinho acha, a menina acha, que o instrutor é o escravo, tem que montar e desmontar as máquinas para ela o tempo inteiro. Ela não consegue ter autonomia, porque, infelizmente, essas pessoas estão sendo criadas dessa forma. E Val, falando em autonomia... O melhor que nós fazemos é dar instrumentos para que as pessoas rejam a sua própria vida. Através do quê? Do conhecimento, da leitura, da experimentação. E Valdemar, o que eu mais... Preciso ir na... Beijo, Paulinho. Beijo. Tchau, Vavá. Bom te ver. Beijo, pai. Tchau, Paulinho. Cansa aí Beijo. com a família.
Amém. E falando em autonomia, Valdemar, é o núcleo principal até de meu novo livro, algo que eu tenho reforçado em palestras para os meus alunos, porque, sem dúvida alguma, até dentro dos consultórios está se criando essa dependência, onde a pessoa tem que ir até o nutricionista, tem que ir até o médico para fazer uma bioimpedância para saber se está bem fisicamente. Sem a prescrição ali do nutricionista, a pessoa não sabe comer. Né? Então, essa falta de autonomia realmente é algo que a gente deve combater. Eu tenho batido muito nessa tecla de que seja o profissional de educação física e o nutricionista, o médico, eles são, antes de prescritores de treino, de medicamentos, de suplementos, etc., eles são educadores. Aquela pessoa ela tem que se desligar em algum momento do consultório, exceto se for um quadro patológico grave ou então um atleta no momento de competição. Mas as pessoas acabam criando essa dependência, né, do personal trainer ou do nutricionista ou do médico e acaba não aprendendo nada com o processo. Né? Simplesmente segue algo que está no papel, mas não faz daquilo realmente um objeto de aprendizado. E culpa disso também é em boa parte dos profissionais que querem escravizar o seu paciente. Querem fazer aquele paciente ficar preso ali no seu consultório, que todo mês tem que fazer exames, tem que fazer mais testes e trocar as estratégias, e aquela pessoa não aprende nunca. Você me ensinou a treinar lá atrás e eu mantenho até hoje a metodologia de treino que eu aprendi com você. Você é meu único mestre. Eu não vou ficar misturando as metodologias. Assim, eu aprendi com você, você me educou com relação ao treino e, eventualmente, eu vou aí até Balneário Camboriú e você me ajusta alguns detalhes, né, Val? Rodolfo. É triste pensar que, inclusive, muitos profissionais têm a tendência de escravizar mesmo as pessoas. Sim, sim. Escravizar mesmo as pessoas. Para elas ficarem reféns do seu trabalho. Sem a minha presença não conseguirá fazer nada. Tem que trocar a dieta todo mês. Só que a informação ela é livremente distribuída, principalmente pelas redes sociais. Ela é livremente difundida. O que falta para as pessoas é triar e selecionar o que é boa informação e transformá-la em conhecimento. Então, a única saída que nós temos para o exercício da autonomia e da pessoa que o indivíduo é o conhecimento, é a cultura, é a leitura. Sem leitura, ficarão o resto da vida sendo espectadores do cotidiano dos outros. Ficarão o resto da vida aplaudindo o professor Valdemar, o nutricionista Rodolfo Pérez e o doutor Paulo Musi. Não faça isso. Seja você protagonista da sua própria vida. Selecione bons cursos, selecione bons livros e tenha nas suas mãos as rédeas da sua própria vida. É isso que nós necessitamos de transmitir para esses garotos. Principalmente essa geração X que aí está. Porque se não for isso, nós estaremos caminhando para a bancarrota da própria sociedade como um todo. E, Val, algo que eu cansei de ouvir, né, com tantas inúmeras palestras que nós fizemos juntos, quando chegava alguém com um livro seu, principalmente na época do Anabolismo Total, né, que foi o primeiro, e chegava, professor Valdemar, esse é o único livro que eu consegui ler na minha vida, achando que estaria te elogiando por isso, né? E eu ouvi você dizer isso várias vezes, você olhava, que pena, meu amigo, leia mais, leia outros livros, não leia apenas livros da área, leia romance. O Rodolfo, até os dias de hoje, eu acho lamentável que a pessoa chega para mim e me diga: o Anabolismo Total foi o único livro que eu li na minha vida. Isso não é um elogio. Isso é uma depreciação da própria mentalidade. E até hoje eu ouço isso. Porém, por outro lado, eu tenho a felicidade de dizer que muitas pessoas adquiriram o hábito da leitura porque os
ou incentivei a tal. Pessoas que conheço e pessoas que apenas se relacionam comigo através das redes sociais. Você é um grande leitor, né, Rodolfo? Desde criança, muito. Eu estou batendo recorde. Eu já esqueci de quantos livros eu já li. Todos romance. Apenas um livro técnico, né? E digo para os senhores que o conhecimento, que a leitura liberta a pessoa. Liberta. Está aqui o Rodrigo dizendo aqui, ó. Oi, Rodrigo, tudo bem aí em São Paulo? O conhecimento liberta a pessoa, né? A única forma de você se libertar é através do conhecimento. E digo para vocês, vocês não irão encontrar o conhecimento em redes sociais. Porque a grande maior parte daquilo que vocês observam em redes sociais são informações evasivas, são superficialidades. E nós necessitamos, pelo menos em uma coisa em nossa vida, nos aprofundarmos. Como o Paulinho se aprofundou na medicina, o Rodolfo se aprofundou na nutrição, eu me aprofundei lá na musculação. Então, pelo menos em alguma coisa, você tem que desligar a sua rede social, pegar os livros-textos, compêndios de biologia, compêndios de bioquímica, compêndios de química. Eu tenho até um livro de química, que é a base de tudo, meus amigos. Um compêndio de fisiologia e ler, estudar a fundo, para que você possa saber sobre aquilo o qual você está falando. Caso contrário, meu velho, de novo, permanecerão como eternos comentaristas do cotidiano dos outros. Crie o seu próprio cotidiano. Seja protagonista da sua própria história. É lógico, nós podemos nos inspirar na história de outras pessoas, mas não querer ser elas ou querer copiá-las. Todas as vezes em que alguém disse que gostaria de ser um profissional como sou, eu digo não, você não tem que ser como eu sou. Você tem que ser muito melhor do que isto. Porque se nós não estivermos prontos para formarmos pessoas mais doutas, mais inteligentes, mais cônscias do que nós mesmos, e nesta vida, guarde isso, teremos fracassado. Teremos fracassado. Nós precisamos de percutir pessoas melhores do que nós. Caso contrário, digo claramente para vocês, não terá valido a pena sequer viver. E, Valdemar, você vai falando, vou lembrando de inúmeras situações que nós passamos juntos ao longo de tantos anos, e algo que me chama a atenção, e eu sempre passo isso também para meus alunos hoje, essa questão de, até no meu caso, meus alunos quererem ser eu. Não vai dar certo. Você precisa buscar as suas próprias qualidades, seus próprios sonhos, seus próprios desejos. Quantas pessoas ao longo de todos esses anos que eu vi tentarem ser o Valdemar? Até no jeito de falar, no jeito de se vestir, tudo, jeito de se vestir, tudo. E nunca surgiu um outro Valdemar, porque o Valdemar é único, assim como o Paulo, hoje, até algo mais recente, né? A gente vê 500 mil médicos tentando ser o Paulo, no sentido de copiar nitidamente, né, a postura do Paulo, o jeito do Paulo, mas nunca serão. Né? Eles podem ser diferentes e serem tão bons quanto, ou até melhores, mas igual ninguém vai ser. Então, isso é um erro gigantesco daquela pessoa não se inspirar, mas querer copiar. Se inspirar é maravilhoso. Eu me inspiro em você desde o primeiro dia que eu te vi, mas nunca tentei te copiar. Eu sempre quis estar ao seu lado, nunca ser uma cópia sua. Né? E com isso, a gente tem essa história de tantos anos trabalhando juntos. A minha felicidade é ver o profissional
no qual você se transformou. E no homem em que você se transformou. Hoje, todo aquele arsenalzinho que eu tinha de dietas prescritas ao longo do tempo e que eu coloquei em suas mãos, de saber que você abrilhantou aquele arsenal de conhecimento. Hoje, a professora Franciele Guimarães, a qual eu vi toda a formação profissional dela na faculdade, se formou, tirou nota 10 lá no trabalho de conclusão de curso, fez a sua pós-graduação em biomecânica, lato sensu, e hoje ela conhece muito mais do que eu sobre a mecânica dos movimentos. E eu fico muito feliz por isso, porque este é o objetivo. Hoje eu vejo médicos e farmacêuticos que se debruçaram em cima dos farmacológicos e que tiveram, no anabolismo total, no além do anabolismo, uma referência e até um estímulo para que pudessem se aprofundar naquele assunto, se transformarem em pessoas com autoconhecimento, e espero, pelo menos a maior parte deles, e responsabilidade também. Então, este é o significado disto tudo. Tá? Este é o significado. Às vezes as pessoas querem saber qual é o segredo disso, qual é o segredo daquilo. Da hipertrofia, do emagrecimento. Tá? O segredo está dentro de cada um de nós. É um trabalho de introspecção. Se você não abrir essa porta para dentro, você nunca saberá nem o segredo da hipertrofia, nem do emagrecimento e nem de nada na sua vida. Você será apenas um copiador patético de fórmulas mágicas. E quantas vezes nós vivenciamos isso, né, Rodolfo? Outros profissionais que tiveram acesso a um ou outro material nosso, fazendo uma xerox e entregando para os seus pacientes. Existe algo mais patético do que isto? Nós falávamos em individualidade. Rodolfo, você se lembra que nós escrevemos, inclusive, um livro, o Are You Ready? 2007. Passaram muitos meses, existia um clone idêntico do nosso livro, mas sem nenhum tipo de criatividade que pudesse fazer cócegas. É lógico, todas as pessoas podem fazer a sua interpretação, né? Elas podem, hoje se fala muito em reinventar, recriar, repaginar, né? Mas fazer um xerox e entregar para a pessoa como se fosse de sua própria lavra é, no mínimo, uma preguiça estonteante. E Val, aproveitar esses minutinhos finais aqui, musculação para crianças e musculação no envelhecimento. Você sempre foi uma inspiração em inúmeras situações aqui para mim, e hoje você me inspira muito, que eu quero chegar nos 62 anos com essa vitalidade, com esse físico. E aí, Val, musculação também de 60 a mais, crianças e 60 a mais. O que você diria aqui para a gente, esses dois opostos? É muito legal. Os cuidados, apesar de serem extremos opostos, os cuidados são muito similares, né? Por isso que eu já coloquei essa pergunta, que eu já vi você falando sobre isso. Veja você. Há anos eu já trabalho com crianças, desde a época da seleção brasileira de ginástica rítmica desportiva, a qual eu fiz a preparação física das meninas da seleção brasileira. Treinei os meus filhos, né? E lá na Inglaterra, auxiliei a treinar
o filho do Dorian Yates, Lewis Yates. Isso Que hoje é enorme, né? Isso me estimulou a escrever o primeiro artigo no Brasil sobre musculação para crianças e adolescentes. E eu mandei lá da Inglaterra esse artigo com pouquíssimas referências. Não tinha rede social. E eu aqui no Brasil eu li. Birmingham pesquisar, né? Passado o tempo, voltando para o Brasil, nós tivemos aquele estagiário maluco, o doutor Andrei Lopes. Nós acabamos, vamos fazer alguma coisa para esse pessoal sair desse turbilhão, desse fosso de ignorância. Isso aí já era um assunto exterminado há décadas fora do Brasil, e nós escrevemos esse livrinho, o Fecha a Carinha e Treina, né? Baseados, desta vez, em vários trabalhos científicos, inclusive em boas meta-análises e estudos de consenso, né? Dizendo dos benefícios do treinamento de musculação para esta faixa etária. Continuamos a treinar as crianças e o garoto propaganda aqui, nada mais, nada menos que é o Felipe Mafra, que começou a treinar conosco musculação com 6 anos de idade. Incrível. Supino, agachamento e terra. E hoje é tricampeão mundial de jiu-jitsu, tá? Tendo trazido vários títulos internacionais. Hoje, o Filipinho está com 9 anos. Né? Então, esse livro, inclusive, ajudou a mudar a recomendação através do site da Associação Brasileira de Pediatria, né? Dizendo que a musculação, sim, é bem-vinda. Obviamente, isso é acompanhado por um profissional que saiba trabalhar com isso. E totalmente inexplorado aqui no Brasil, né, Val? Pelos profissionais da área. Não, mas mudou bastante depois desse materialzinho do Fecha. Chama-se Fecha a Carinha e Treina. Até equipamentos específicos, né? Algumas empresas começaram a desenvolver alguns equipamentos, né? Extensora pequenininha, leg press pequenininho. Mas de pequena envergadura, nas quais elas foram reduzidas em 40%, né? Porque foi compreendido. Então, você está em dúvida a esse respeito, inclusive suplementação para criança, whey, creatina e vários outros suplementos que são bem abastecidos aí também pela literatura científica, né? Então, o principal objetivo não é que a criança se transforme em um mini bodybuilder. É para dar sustentáculo para que ela pratique outros esportes com um menor nível de lesão muscular, reduzindo em até 60% os níveis de lesão muscular para crianças que se utilizam de peso. E lá do outro lado, lá na terceira idade, eu estou aí começando a reservar material, já que eu sou um representante da mesma, eu já estou na terceira idade, e apesar dos problemas de saúde que me acompanham desde sempre, eu venho me mantendo relativamente bem, né, Rodolfo? Muito bem. Eu sou o meu próprio estudo de caso, né? Mas tem muita coisa na literatura científica para a terceira idade e não resta dúvida, né? Não é o objetivo fazer com que o sujeito continue se aposentando aos 50 anos de idade. Meu amigo, meus velhos, meus queridos, meus filhos queridos, se vocês querem viver até os 100 anos de idade, para não ruir o sistema previdenciário, que você, seu animal insolente, esteja em condições de trabalhar pelo menos até os 75 anos de idade. Porque, senão, a sociedade como um todo, ela se torna inviável. Ela se torna inviável. O meu pai trabalhou até o seu último dia de vida, já era aposentado. O doutor Lafayette, aos 76 anos de idade, que foi o seu último dia de vida, estava de plantão no próprio hospital. Então, tenha vergonha na cara, cuide dessa saúde, treine, agache a fundo, como eu agacho até hoje, e se alimente apropriadamente, para que você chegue aos 100 anos de idade, ou que dirá mais do que isso, mas que esteja preparado para trabalhar pelo menos até os 75 anos de idade, porque você poderá. E Valdemar, O que existe é esse bando de preguiçoso querendo se aposentar aos 45, 50
Eu tenho vários amigos que se aposentaram antes dos 50 anos de idade e vivem aí às expensas do Estado e com dinheiro dos seus impostos. É isso aí que eu tenho a dizer. E Val, a última vez que eu estive aí com você treinando, até num treinamento, um treino de pernas, e você destacou a importância da amplitude no envelhecimento. Mas a gente Claro, chega hoje nas academias, a gente vê só o pessoal fazendo aqueles movimentos curtinhos, ninguém é um agacha bando de fundo, mal aquele supino que chega na informado. metade e já sobe. É um bando de mal informado. Foram aterrorizados pelos patéticos tecnicistas, limitadores do movimento da avó, né? Então, veja você, se você vai lá no Oriente, você vai ver as pessoas agachando, trabalhando de cócoras. Vai lá ver se no Japão tem cirurgia de prótese de quadril. Não é? No Ocidente, inventaram uma privada para você sentar e defecar. Né? Inventaram uma cadeira dessa na qual eu estou sentado. Em decorrência disso, a pessoa vai perdendo a capacidade de agachar a fundo e passam a achar, inclusive, que agachar a fundo é pecaminoso. Daí o nome do nosso livro, Mite a Fundo. Durante décadas, me encheram o saco dizendo que agachar a fundo era destrutivo para as articulações do joelho. E o tempo inteiro eu falei, não, não é. Até que surgiram ótimos artigos bem conduzidos dessa vez, demonstrando que os maiores ângulos de compressão patelofemoral é justamente aos 90 graus. Bando de otário. É só isso que eu tenho a dizer. Assim como o Paulinho disse, a questão das dietas com um pouco mais de proteína, e eu era atacado. Assim como o nosso livro, né, Valdemar, de 2004, Guerra Metabólica, a gente teve um processo de anos e anos simplesmente por apresentar a verdade. O nosso objetivo é instruir as pessoas para aquilo que hoje os médicos, né, fazem com muita propriedade. Né? A gente simplesmente pensava na frente. A gente, por pensar à frente, seja no agachamento, seja na proteína, seja com relação a recursos ergogênicos farmacológicos, a gente levava pedrada. Hoje é fácil falar sobre isso, né? Quando você é pioneiro, você carrega esses problemas de quem ainda não conseguiu compreender o seu ponto de vista. O importante para nós e para vocês que estão aí assistindo é manterem-se fiéis às suas crenças, desde que elas sejam bem sedimentadas, não esquecendo que as verdades são transitórias. A ciência é transitória. Prestem bem atenção nisto. Não leve a ferro e fogo. Quando eu vim da Inglaterra, eu dizia 1,2 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Lá fora, os atletas fazem 5 gramas, pelo amor de Deus. Mas não compreendiam absolutamente nada a respeito de um treinamento profissional. Aquelas pessoas faziam altos níveis de ingestão proteica por quilo de peso e nenhuma teve nenhum mal no fígado ou no rim, como aludiam naquela época. Hoje sabe-se que, naquela época, Rodolfo, eu já tinha lido o Warrior's Diet. Está aqui na minha biblioteca, o livro em inglês, Warrior's Diet, do milênio passado. Só que tem pessoas que ficam realmente muito ligadas a algumas crenças, né? E gostam muito de situações que coloquem limites. Por quê? Limitar a pessoa, limitar a sociedade é manter o controle sobre você. Aí você não tem autonomia para nada. Você será apenas um boneco, um fantoche do Estado. Em última análise, é isso. Não seja um fantoche do Estado. Pense por você mesmo. Abre a sua mente, abra o seu coração. Perfeito, Val. Val, obrigado por ter aceitado o convite por estar aqui hoje. A gente teve até a presença aqui ilustre aqui do Paulinho em conjunto, deixando mais gostoso ainda o nosso bate-papo. E, pessoal, amanhã nós teremos uma aula novamente, a semana toda, até quinta-feira, só que amanhã será no Zoom, então preciso que vocês se cadastrem no link que está aqui no meu Stories, ok?
Vou deixar aqui salva a live para quem perdeu também o início, para vocês estarem acompanhando aqui tudo. Obrigado, Val. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Boa noite para todos vocês. Até amanhã, pessoal.